Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os testes de aderência. Os nossos objetivos são revisar rapidamente o que são testes de hipótese, vamos conhecer quais são os dois principais testes de aderência e vamos aplicar o teste de Chi-quadrado, que é um desses testes de aderência, para verificar se os dados seguem uma determinada distribuição. Como nós vimos nos vídeos anteriores, para que nós possamos representar o sistema real da maneira correta, nós precisamos, primeiro, fazer uma amostragem, coletar dados sobre o funcionamento do sistema, vamos fazer o tratamento desses dados, eliminando outliers, calculando algumas medidas descritivas, depois geramos a distribuição de frequência, o histograma, e a partir desse histograma, do conhecimento do que nós estamos modelando e das distribuições de probabilidade, do conhecimento das curvas das distribuições de probabilidade, nós vamos identificar qual é a distribuição que melhor representa aquela variável. Vamos estimar os seus parâmetros, então tudo isso nós vimos nas aulas anteriores, mas como eu mencionei no final do último vídeo, nem sempre nós temos certeza que aquela é a melhor alternativa, que aquela é a melhor distribuição. Por isso existem os testes de aderência, que têm como objetivo justamente verificar qual é o erro que está associado, ou que pode estar associado ao uso de uma determinada distribuição para representar uma variável aleatória. Os testes de aderência nada mais são do que testes de hipótese, né? Que são os testes estatísticos que têm como objetivo que a gente consiga fazer inferências sobre os parâmetros de uma população, certo? Ou sobre a sua distribuição. Parâmetros como média, proporção, variância ou, como eu já falei, a distribuição de dados ou a distribuição de probabilidade que aqueles dados representam. Eles permitem que a gente verifique se um parâmetro é igual a um determinado valor, a média é igual a 10, por exemplo, ou comparar valores de diferentes populações. Então, como vocês já viram na disciplina de estatística, sempre que eu quero, a partir de uma amostra, chegar a conclusões que valham para toda a população, eu preciso fazer um determinado teste de hipótese. Para a gente, só relembrando rapidamente, fazer um teste de hipótese, quais são os passos que a gente tem que seguir? Primeiro, a gente tem que enunciar as nossas hipóteses, né? Normalmente, a gente referencia elas como a hipótese H0 e a hipótese H1. Depois, nós temos que identificar a variável do teste. Eu estou testando média, eu estou testando variância, eu estou testando desvio padrão, eu estou testando uma proporção, ou eu estou comparando valores, comparando médias, comparando proporções, eu tenho uma amostra grande, eu tenho uma amostra pequena. Então, todos esses dados vão me ajudar a decidir qual é o teste que eu quero. Eu vou usar um teste Z, vou usar um teste T, vou usar um teste F. Então, depende do que eu estou testando, né? Eu vou identificar a minha variável de teste. Vou fazer o cálculo desta variável, né? Dependendo da variável que eu identifiquei no passo 2, eu faço o cálculo no 3. Defino o meu limite de erro, que é e a partir dele a região de aceitação e a região crítica, ou seja, até que ponto eu aceito H0 e a partir de que ponto eu rejeito H0. E por fim eu vou comparar os valores. O valor que eu calculei lá no terceiro passo para aquela variável, eu vou verificar aqui com as minhas regiões de aceitação e região crítica para ver se eu vou aceitar ou não aceitar a nossa hipótese. Então aqui é um passo a passo, né? um resumo do passo a passo para qualquer teste de hipótese que a gente queira desenvolver. Os testes de aderência, eles são testes não paramétricos, né? Que eles têm como objetivo verificar se os dados de uma amostra eles aderem ou se eles seguem uma determinada distribuição teórica ou não. E aí, quais são as hipóteses que a gente testa aqui? A hipótese nula ou o H0, eu estou dizendo que a variável aleatória x ali segue uma determinada distribuição com um determinado parâmetro. Por exemplo, esta variável segue uma distribuição exponencial com média 3, ou esta variável segue uma distribuição normal com média 5 e desvio padrão 2.
E a hipótese alternativa, o nosso H1, é que a variável aleatória x não segue aquela distribuição. Então, quando eu faço um teste de aderência, o que eu estou tentando provar? Que aquela variável ali, aqueles dados que eu analisei na minha amostra, indicam que eles seguem uma determinada distribuição com um determinado parâmetro. Se eu aceitar H0, quer dizer que eles seguem. Se eu rejeitar H0, né, aí quer dizer que eles não seguem aquela distribuição, ou pelo menos aqueles parâmetros da distribuição. Nós temos dois testes bastante usados para fazer o teste de aderência. O primeiro é o teste de Q². Ele tem como vantagem poder ser usado tanto em distribuições discretas quanto em distribuições contínuas. A única restrição dele é que a gente precisa de uma amostra relativamente grande para poder aplicar o teste de Q². Os autores sugerem pelo menos 50 elementos na nossa amostra. O teste Kolmogorov-Smirnov ele só serve para distribuições contínuas, mas a vantagem dele é que ele pode ser usado em amostras menores também. Então, nós vamos ver aqui o teste de Q², depois no final vou fazer alguns comentários sobre o de Kolmogorov, que ele é bastante semelhante. Bom, como é que funciona então o teste de Q²? Como eu já falei, ele serve para distribuições discretas e contínuas, mas eu tenho que ter amostras grandes. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai calcular as diferenças entre a frequência de cada classe no nosso histograma. Então, lá na etapa inicial, nós fizemos a amostragem, coletamos dados e geramos uma distribuição de frequência em um histograma. E aí nós temos cada classe e a frequência de cada classe. Ele vai pegar esse valor e vai comparar, vai calcular, na verdade, a diferença entre o valor observado e a frequência de cada classe da distribuição teórica. É como então se eu estivesse desenhando o histograma que eu gerei a partir dos dados, a distribuição teórica em cima, como a gente está vendo aqui nessa figura, e aí nós vamos calcular a diferença entre os pontos do histograma real e o da distribuição teórica, e se o erro ficar dentro de um valor aceitável, quer dizer que aquela distribuição, aqueles dados seguem a distribuição com aquela média. E se não, não. Aqui nós vamos pegar aquele exemplo do livro que nós já conhecemos, onde nós temos um conjunto de dados, a média dele é 10,44, mas quando nós tiramos um outlier cai para 6,83. Fazendo um histograma de frequência aqui, ó, ele me indica que eu provavelmente terei uma distribuição exponencial. Ó. Então aqui está a distribuição de frequência, aqui está o histograma, me indicando uma possível distribuição exponencial com média 6,83. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o teste de aderência, que é um teste de hipótese. Então, qual é o nosso H0? O H0, eu estou dizendo que os dados seguem uma distribuição exponencial com média 6,83. Vamos frisar bem aqui. De onde surgiu essa ideia da distribuição exponencial? Do gráfico que eu desenhei aqui, do histograma que nós desenhamos, que me indica uma possível distribuição exponencial. E, além disso, aqueles tempos, aqueles dados representam o tempo de chegada no mercado. A gente viu que o tempo de chegada de clientes é muito comumente modelado por uma distribuição exponencial. Então, com base nesses dois dados, eu estou supondo, considerando a hipótese de que eles possam ser representados por uma distribuição exponencial. E o 6,83 é a média de todos os dados após a retirada do outlier. Bom, aí a hipótese alternativa é que os dados não seguem essa distribuição. O segundo passo é identificar a variável do teste. Como eu quero fazer um teste de aderência para verificar se aqueles dados podem representar ou podem ser representados por uma determinada distribuição, aí então eu vou usar o teste de Q². Próximo passo é calcular a variável do teste. Como é que nós calculamos isso? Esta variável E, ela é um somatório para cada uma das classes do nosso histograma. Então percebam, para cada classe aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de elementos que estão naquela classe, aqui é o número do histograma que nós geramos a partir da amostra, menos
a quantidade de pessoas que eu teria se ele seguir a distribuição teórica. Então percebam que se o número observado no histograma for exatamente igual ao da distribuição teórica, eu vou ter zero aqui. Então o meu somatório vai dar zero. Então eu vou ter ali um valor muito próximo de zero que vai representar que aqueles dados podem ser, que vai indicar que os dados podem ser representados por uma distribuição exponencial com aquela média. É claro que se eu tiver valores muito diferentes aqui, eu vou tendo esse valor mais longe do zero e aí, se for muito grande, ele vai cair fora da nossa região de aceitação. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é pegar o número de elementos em cada classe do histograma e subtrair do número de elementos estimado que deveria ter em cada classe do histograma. Esse número aqui a gente já tem calculado, né? Porque é a quantidade, vamos voltar, é a quantidade de elementos em cada classe, é o 96, o 55, o 25, o 13. O que está faltando agora é a gente calcular se isso aqui for uma distribuição normal com média 6,83, quantas pessoas deveriam estar nessa classe? Quantas nessa? Quantas nessa? Para a gente calcular aquela diferença. E como que eu faço para calcular, então, quantas pessoas deveriam estar em cada classe? Como aquilo ali é uma curva, certo? Eu vou ter que calcular a área abaixo da curva. E para eu calcular a área abaixo da curva, eu preciso calcular a integral definida da função. Como nós estamos supondo que é uma distribuição exponencial, a função de densidade que vai me dar a área embaixo da curva, ou que vai me definir a função para eu calcular a área embaixo da curva, é essa aqui, lambda vezes e elevado a menos lambda x. Sendo que a gente já tinha visto anteriormente que o nosso lambda aqui, ou 1 sobre lambda, é a média da distribuição, certo? É aquela ideia que eu comentei lá na distribuição de Poisson. Então, 1 sobre lambda é igual a 6,83, lambda é igual a 1 sobre 6,83. Substituindo aqui na função densidade da função exponencial, nós temos 1 sobre 6,83 vezes e elevado a menos 1 sobre 6,83x. E aí, fazendo a divisão, nós vamos chegar nessa função aqui. Para ficar bem claro, né, o porquê que eu estou usando esta função aqui? Porque essa é a função densidade da distribuição exponencial. Se eu estivesse testando aqui uma distribuição triangular, uma distribuição normal, eu mudaria esta função aqui, certo? E aí, faria todos os cálculos para chegar nessa função e depois disso aí sim nós vamos fazer o cálculo da integral. Uma integral definida da função, então percebam que está aqui, 0,146 vezes e na menos 0,146x dx. E aí, fazendo o cálculo das integrais definidas, 0 a 4,8, 4,8 a 9,6. De onde que surgiu esse 0 a 4,8? Vamos voltar aqui. São os intervalos das nossas classes. A primeira classe vai de 0 a 4,8. Então, isso aqui tem a ver lá com a fórmula de Sturges, definir o número de classes, definir o intervalo de cada classe. O que é importante vocês perceberem é que aquela integral definida, ela vai exatamente dos limites inferiores e superiores de cada uma dessas classes aqui. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que do 0 ao 4,8, eu tenho 96 pessoas. Aqui, eu vou estar definindo, vou definir, na verdade, que do 0 ao 4,8, qual é a área que eu tenho? Eu tenho uma área de 0,5. Isso aqui não quer dizer que são 50 pessoas, tá? A gente já vai ver no próximo slide ali. Mas o que me importa é que eu vou ter 50% da curva da área embaixo da curva da minha distribuição dentro dessa classe. E aí, fazendo os outros cálculos do 4,8 ao 9,6, aqui o que nós estamos calculando por meio das integrais definidas é o percentual da área que está embaixo da curva dentro de cada intervalo. Aí, aqui nós chegamos com aqueles valores que nós calculamos anteriormente. Então, na primeira classe eu vou ter 50%, na segunda classe 25%, na terceira 12% e assim por diante.
Quantos elementos eu tenho na amostra? Eu tenho 200 elementos na amostra, certo? Na verdade 199, né? Porque nós tiramos um outlier. E aí sim, então 50%, 50,22% de 199, e aí claro, arredondando, porque aqui tem que ser um número inteiro, vai dar 100. Esse 100 aqui, ó, representa o quê? Representa a quantidade de pessoas que deveria estar na primeira classe, né, no primeiro intervalo ali do nosso histograma, supondo que a distribuição fosse perfeitamente normal com média 6,83. Agora nós já temos então os valores reais de cada classe que estavam naquela tabela e aqui os valores teóricos de cada classe. Aqui estão os valores reais, ó, 96, 55, 25, e aqui os valores teóricos, 100, 50, 25. Para que a gente possa fazer o teste de Qi quadrado, todas as classes têm que ter pelo menos 5 observações. Então percebam que ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que não mudou nada. Então são as classes normais separadas. Como as demais aqui todas têm menos que 5, então a gente acabou juntando todas elas. Ó, percebam que vai do 19 ao 38, ou seja, maior que 19. E aí 4 mais 5, 9, mais 1, 10. Então agora nós temos todas as classes com 10. Voltando a frisar aqui, frequência observada. Aqui são os dados reais que nós coletamos e usamos para montar a nossa distribuição de frequência, o nosso histograma. Agora o que a gente vai fazer? Como da mesma forma que nós juntamos os dados reais, nós vamos juntar esses dados aqui, ó. Vai ficar o 100, o 50, o 25 e o 12 e depois a soma de todos esses aqui na última categoria. E aí vamos para aquela fórmula que é a subtração dos dois, o número observado menos o número calculado. E aqui nós temos a informação, ó. Aqui estão os dados que nós buscamos do nosso histograma. Então nós tínhamos 96 na primeira classe, 55, 25, 13 e 10 na soma das últimas classes. E aqui está a frequência teórica que a gente calculou lá. Primeiro calculando a integral definida para calcular o percentual da área e depois, pelo percentual e considerando que nós temos 199 elementos na nossa amostra, então calculamos esses valores aqui. E agora, basicamente, a gente vai calcular as diferenças. 96 menos 100, que é aquela formulazinha do somatório da diferença. 55 menos 50 e assim por diante. E aqui elevamos ao quadrado, fizemos a divisão. Aqui esses valores em vermelho é só porque tem pequenos errinhos de arredondamento ali na figura que eu tirei do livro, então eu só corrigi aqui para ficar bem claro. Mas o que importa, né, essa diferença não vai mudar o resultado final. Então, nós temos aqui os valores das diferenças para cada classe, somando todas elas, nós temos o valor de 1,44 ou 1,4356. O que representa esse valor? Esse aqui é a nossa estatística E. Quando nós definimos que o nosso teste é um teste de Qi quadrado, nós vimos que precisamos calcular o valor da nossa estatística usando essa fórmula. A nossa estatística deu 1,43. O que eu faço com isso? Isso quer dizer que os dados seguem a distribuição com essa média ou não? Bom, isso depende. Depende do quê? Depende da minha região de aceitação e da minha região crítica. Aqui nós precisamos definir um limite de erro. Nós vamos colocar aqui um erro de 5%, né? 95% de confiança. A partir disso, nós conseguimos determinar a nossa região de aceitação e a nossa região crítica para H0. Quando nós fizemos o teste de Qi quadrado, nós vamos ter que pesquisar ali na tabela de Qi quadrado quais são os valores da região de aceitação. Nós temos que primeiro calcular os nossos graus de liberdade, certo? O que são esses graus de liberdade aqui? É o K, ou seja, o número de classes que nós temos no nosso histograma, que é 5, né, depois que a gente juntou, menos 1, menos o N, sendo o N o número de parâmetros estimados. Como nós estamos calculando a distribuição exponencial tem um único parâmetro, que é a média. Então vai ser 5 menos 1 que dá 3.
Vamos supor que eu tivesse nesse mesmo exemplo, mas supondo uma distribuição normal. A distribuição normal tem dois parâmetros, média e desvio padrão. Então seria 5 menos 1 menos 2. Daí eu teria apenas 2 graus de liberdade aqui. Mas voltando ao nosso exemplo da distribuição exponencial, então nós teremos 3 graus de liberdade e um erro de 5%. Aí nós temos um valor tabelado de 7.815. De onde surgiu esse valor? Dessa tabela, que é a tabela de Q². Ó. Graus de liberdade 3, 5%. Está aqui. Ó. Então, 3 graus de liberdade, 5%, 7.815. Isso quer dizer o quê? Se o valor da estatística for abaixo de 7.815, quer dizer que eu aceito H0, está na região de aceitação. Se o valor calculado for acima de 7.815, quer dizer que eu tenho que rejeitar H0. Ela não segue a distribuição. E aí nós estamos aqui, então, com o gráfico 7.815, que é o limite, e a nossa estatística deu 1.44, ou seja, ela está dentro da nossa região de aceitação. E com isso a gente consegue concluir que aqueles dados que nós analisamos, eles seguem uma distribuição exponencial com média de 6.83. Para finalizar aqui, só falar um pouquinho do teste Kolmogorov-Smirnov, que como eu falei anteriormente, ele tem o mesmo objetivo do Q², entretanto ele não serve para distribuições discretas, mas ele tem a vantagem de poder ser usado em amostras com uma quantidade menor de dados. O porquê que ele faz isso? Porque o teste de Q², como nós vimos, ele calcula o histograma de frequências e aí ele vai pegar para cada classe quantos elementos tem ali e compara a quantidade de elementos observados e a quantidade de elementos teóricos. Por isso que a gente precisa de uma quantidade grande de elementos para distribuir em todas as classes. O teste de Kolmogorov-Smirnov ele funciona de uma maneira semelhante, mas ele não compara o valor de cada classe, ele compara a frequência acumulada de cada uma das classes. Quando vocês estudaram lá em estatística, né, a construção de distribuições de frequência, vocês sabem que a gente pode ter a frequência de cada classe e a frequência acumulada, que vai somando sempre as quantidades das classes anteriores. Então, basicamente, o que esse teste faz é, ao invés de comparar a coluna das frequências, ele compara a coluna das frequências acumuladas. Por isso que ele consegue trabalhar com uma quantidade menor de dados. Nós não vamos ver esse teste aqui nesse vídeo, porque o de Q² acaba sendo mais usado. Mas, se for preciso, a forma de aplicação ela é bastante semelhante dos dois testes. O que muda é a função de densidade. Ao invés de usarmos a função, nesse caso, exponencial direta, nós teríamos que usar uma função para comparar com a frequência acumulada daqueles dados. Assim, gente, nós terminamos essa parte mais teórica do processo de modelagem dos dados de entrada, né, que é composto pelas 5 etapas que nós vimos. E no próximo vídeo, para fechar essa unidade, nós vamos ver como usar o Input Analyzer, que é uma ferramenta que vem junto com o Arena, que ele acaba fazendo uma grande parte desse trabalho para nós, principalmente essa parte de identificar, fazer o cálculo das medidas descritivas, identificar a distribuição e fazer o teste de aderência. Tudo isso pode ser feito de uma maneira bastante prática, o que dá uma agilidade e permite que a gente até teste diferentes distribuições de uma maneira bastante rápida. Mas isso aí nós vamos ver no próximo vídeo. Até mais!